pessoal, vamos começar a nossa série de aulas para vocês aqui no nosso canal no Instagram. Então você vai acompanhar a partir de agora as aulas de Química, de Física, de Matemática, de História e também de Biologia aqui no pré-universitário, por aqui pelo nosso canal. A nossa aula de hoje, como a gente tinha parado na sala de aula, nós vamos falar um pouquinho sobre distribuição eletrônica e número de oxidação. O número de oxidação está lá no nosso Química 1, do livro 1, e a distribuição é da aula 1 do Química 3. Vamos lá para a gente falar um pouquinho sobre isso. Falamos lá em distribuição. Quem não pegou a aula, depois eu vou deixar aqui a parte de distribuição, onde faríamos a distribuição do nosso átomo. O que vem a ser um átomo? Átomo é toda espécie química eletricamente neutra ou neutro, ou seja, a quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons. Lembrando, eu só posso chamar de átomo aquilo que for eletricamente neutro. Se não tiver eletricamente neutro, eu não posso mais chamar de átomo. Eu vou chamar de íon. Eu vou ter os cátions e os ânions. Mas aqui você vai ter prótons e elétrons na mesma quantidade. Então essa espécie ela está eletricamente neutra. Lembre-se o seguinte: mais 11, que é carga positiva dos prótons, menos 11, que é carga negativa, elétrons. Se eu faço a soma algébrica, isso dá quanto? Zero. Dando zero, significa que é eletricamente neutro. Sendo eletricamente neutro, vai chamar de átomo. Então está no estado fundamental. A mesma coisa acontece com o hidrogênio. Número atômico igual a 1, eu tenho um próton e um elétron. Se eu faço a soma algébrica, mais 1 menos 1, igual a zero. Então significa que ele está eletricamente. Automaticamente, nesse caso, tanto o sódio como o hidrogênio eu posso chamar de átomo, porque é eletricamente neutro, estado fundamental. Veja só o que acontece. Isso você vê lá na distribuição eletrônica. E cuidado, estar eletricamente neutro não significa estar estável. Um átomo ou uma espécie química vai adquirir estabilidade quando ele faz ou ela faz uma ligação qualquer, seja ela iônica, covalente, covalente dativo, enfim. Então, eletricamente neutro não é a mesma coisa que estar estável. Os átomos, eles vão sempre buscar estabilidade, tentando ficar com a distribuição eletrônica dos gases nobres, que são aqueles que têm 2 ou 8 elétrons na última camada. Aí o que acontece? O sódio, por exemplo, essa é a última camada dele, tem apenas um elétron. Qual vai ser, então, a solução para ele ficar estável? Doar. Lá na frente, nós vamos ver os tipos de ligação e aí vocês vão entender o que vai acontecer. Automaticamente, o hidrogênio, quando ele está ligado a um metal, a tendência dele é de receber. Então, ele recebe. Veja o que vai acontecer. Quando o sódio doa um elétron, ele passa a ter agora 10 elétrons apenas. Tá? Com isso, com essa doação de elétrons, se você perceber, ele vai ficar com 8 elétrons na sua última camada, automaticamente ele vai ficar estável, ok? Já o hidrogênio, que tinha apenas um elétron na sua última camada, recebendo esse elétron, fica com 2 elétrons. Vamos para frente, ele também vai ficar estável. Aí o que é que vai acontecer? Veja bem, o sódio agora ficou com 11 prótons e 10 elétrons. Se eu faço a soma algébrica, isso vai dar mais 1. O hidrogênio agora ficou com um próton e 2 elétrons. Se eu faço a soma algébrica, ele vai ficar com carga menos 1. A partir de agora, aparecendo esses valores de carga, que aqui também poderia ser 1, tanto faz você simplesmente colocar mais, ou 2 mais, ou mais 1, enfim. Quando aparecer essa carga, eu não posso mais chamá-lo de átomo. Agora, eu tenho que chamá-los de íon. Ok? Vamos lá. Sendo íon, eu vou ter duas espécies, cátions e ânions. Tá? Veja bem, onde o
cátions são íons de carga elétrica positiva, enquanto que os ânions são íons de carga elétrica negativa. Galera, tá aí o conceito de número de oxidação, bem simples. No momento em que acontece isso, esse composto iônico, o sódio vai ter uma carga elétrica positiva, se transformando em um cátion, e o hidrogênio teria uma carga elétrica negativa, e ele é um ânion. Então eu tenho aqui carga positiva, carga negativa. Para essas cargas, eu vou chamar justamente essas cargas de quê? NOx, ou número de oxidação. Vamos criar um conceito junto comigo? Veja só. Então o que é que eu tenho? Estabeleceu aqui uma ligação química, concorda? Essa ligação lá na frente a gente vai ver que é do tipo de ligação iônica, onde o sódio doou elétrons para o hidrogênio, beleza? Fechou? Com isso, com essa doação de elétrons, o sódio agora adquire uma carga elétrica positiva e o hidrogênio uma carga elétrica negativa. Para essas cargas que eles adquiriram quando fizeram essa ligação, que é do tipo iônica, eu vou chamar isso de NOx, que é o número de oxidação. Então, o que é que nós vamos ter? Que número de oxidação vai ser carga real ou teórica quando um átomo faz, ou estabelece uma ligação química. Então, o conceito de NOx, veja que é bastante simples. Quando um átomo estabelece uma ligação química, automaticamente, quando acontece isso, vai ter transferência real ou não de elétrons. Por isso é que a gente chama de carga real ou carga teórica, já explico isso para vocês. Fazendo essa ligação química, esse átomo ele pode, no caso da ligação iônica, perder elétrons e o outro ganhar elétrons. Com isso, criou-se uma espécie química agora chamada de íons, onde eu tenho esses íons ou íon, que pode ser o íon positivo, que são os cátions, e os íons negativos, que são considerados ânions. Então, comigo, para a gente não perder aqui a onda, o que vem a ser NOx ou número de oxidação? Carga real ou teórica, quando um átomo estabelece ou faz uma ligação química. Por quê? Que nós chamamos de carga real ou teórica? Carga real vai ser quando estabelece uma ligação iônica. Toda ligação iônica, lá no Enem, guarda esse nome, que o Enem adora chamar dessa forma. Toda ligação iônica é chamada de ligação eletrostática. Então, toda ligação iônica é chamada de ligação eletrostática. Tá. Daqui a pouco o professor Fausto, na próxima aula, vai falar com vocês também sobre o processo de eletrização, um pouquinho mais na frente. E aí, a gente precisa perceber o seguinte: quando eu tenho essa palavra eletrostática, que são cargas estáticas, automaticamente, esses compostos já são compostos que têm carga por natureza. Eu digo que são compostos polares por natureza. Ok? Beleza. Então, a ligação iônica vai acontecer isso. Eu vou ter realmente uma coisa real, onde eu tenho uma carga elétrica positiva e uma carga elétrica negativa. Automaticamente, essa carga elétrica positiva e essa carga elétrica negativa são os meus íons, que para essa carga que está aqui em cima, eu chamo isso de NOx ou número de oxidação. Beleza? É assim então que nós conceituamos NOx. Então comigo, vamos lá. O que é NOx? Carga real ou teórica, quando um átomo ele estabelece uma ligação química. Real, no caso de ligação iônica. Teórica, a gente vai ver um pouquinho lá na frente, nas ligações covalentes, porque não há verdadeiramente uma transferência de elétrons. Na verdade, a ligação covalente acontece por compartilhamento. Vamos fechar a aula de hoje? Vamos lá? Então, para a nossa primeira aula, para a gente fechar,
Então, o átomo é uma espécie que é chamada de espécie eletricamente neutra. O que significa isso? Quantidade de prótons igual a quantidade de elétrons. Quando esse átomo ou doa ou compartilha, no nosso caso, ele doou o elétron, o outro recebeu, ele deixa de ser chamado átomo e passa a ser chamado íon. Para aquele átomo que adquire carga elétrica positiva, nós chamamos de cátion. Para aquele átomo que adquire carga elétrica negativa, nós chamamos de ânion. Essas cargas adquiridas, eu já posso dizer que é o meu número de oxidação. E qual o conceito de número de oxidação? Carga real ou teórica, quando o átomo faz ou estabelece uma ligação química. Real, porque nesse caso, especificamente, nós falamos de uma ligação iônica, que no seu Enem, ela vai ser chamada de ligação eletrostática. Fique ligado para a segunda aula, que eu vou falar de como determinar o NOx de cada um dos elementos. Beijão no coração do professor Jean.